Nossa história começa com um rapaz se lembrando do momento em que foi derrotado em combate, mas em seus últimos momentos ganhou uma dádiva podendo reencarnar no corpo de um jovem Behemoth. Um tipo de monstro que representa a própria calamidade. Por causa disso, sempre que um surge é necessário mobilizar um exército para pará-lo. Essa situação lhe deixa com sentimentos conflitantes, visto que antes era um cavaleiro que jurou proteger o reino e agora será algo que pode destruí-lo. Mas quando nota seu reflexo na água, entra em choque percebendo que se parece com um gato. No dia seguinte, uma jovem elfa acorda e logo sai para se aventurar. Enquanto isso, o rapaz reflete sobre sua situação e sente que deveria agradecer por ter podido ter uma segunda chance mesmo no corpo de um monstro. Nisso surge um monstro de lodo querendo lhe devorar, então ele escolhe uma de suas habilidades e dispara uma pedra uivante, derrotando assim seu primeiro inimigo. Então sente sua barriga roncar e, já que não tem outra opção, decide comer o monstrinho que derrotou, notando ser muito saboroso, e graças a isso descobre ter a habilidade de roubar habilidades dos inimigos que derrota. Por causa disso, o sistema lhe dá a habilidade de armazenamento, que será bem conveniente para guardar muita coisa. Já a elfa segue num barquinho até a dungeon, onde consegue entrar mostrando seu emblema de aventureira. Enquanto isso, o rapaz segue derrotando e devorando vários inimigos de uma forma muito engraçada, ganhando também muitas habilidades úteis. Nisso, a elfa chega até um corredor cujas luzes se acendem graças a um cristal mágico. O gatinho então acaba encontrando um baú de tesouro, coisa que nunca conseguiu encontrar em sua vida como cavaleiro, mas ao abrir descobre que era uma armadilha e acaba sendo teletransportado para cima de um grande dragão, que decide destruí-lo pelo crime de ter atrapalhado seu sono. O rapaz se desvia e tenta usar sua pedra uivante, mas o ataque acaba ricocheteando e abrindo um buraco no teto. Então ele acaba tendo que usar o corpo de ferro para resistir ao ataque, e apesar de ter conseguido e ser parabenizado pelo dragão por tal feito, sua magia acaba se desfazendo. Vendo que está vulnerável, o dragão ataca novamente, mas acaba sendo golpeado de surpresa pelo gatinho, que sai voando pelo buraco. Só que esse combate acabou lhe deixando muito debilitado, fazendo pensar que sua nova vida já ia chegar ao fim, mas ele acaba sendo encontrado pela elfa e, quando acorda, percebe que está na casa dela, que lhe trouxe da masmorra, achando se tratar de um gato comum. Por isso ela lhe fez curativos e nos dias que se seguiram cuidou dele até que ficasse totalmente recuperado de seus ferimentos. Após isso, ela sai para mais um dia normal e ele reflete que agora que ela cuidou de seus ferimentos até que ficasse curado, é sua obrigação protegê-la. Por isso entra escondido no barco e a segue durante a dungeon, se perguntando se ela ficará bem sozinha. Nisso ela acaba se deparando com um grupo de goblins que elimina sem problemas usando sua habilidade de aceleração. Isso deixa o rapaz impressionado, já que nunca tinha visto alguém tão rápido antes. Quando ela acaba de recolher as orelhas, surge mais um goblin, porém ela não tem medo mesmo que já tenha atingido seu limite. Então o goblin dispara uma bola de fogo para a surpresa da garota, que fica sem reação e acaba sendo salva pelo gato, que atira da frente. Em seguida ele decide usar suas garras para não revelar sua identidade e assim o goblin acaba sendo derrotado, caindo nas escadas. A elfa não entende o porquê de seu gato estar ali, mas o leva de volta agradecendo pela ajuda. Nisso Arya acaba chegando na guilda, onde logo é recebida por um homem que tenta recrutá-la para o seu grupo, mas ela recusa. Então ele tenta ser mais insistente, tentando agarrá-la, só que o gato acaba mordendo sua mão para que ele respeite a garota. E ainda arranha a cara do rapaz, o deixando com tanta raiva que decide dar um fim no animal de uma vez, mas quando tenta, o recepcionista pega a espada de Casman, questionando se por acaso ele estaria pretendendo brandir uma espada naquele local. Ao ver o olhar do recepcionista, Casman decide ir embora. Após isso, o recepcionista acha que o pequeno gatinho age como um aventureiro protegendo sua mestra, e vendo que já é a segunda vez que ele lhe salva a Arya, decide chamá-lo de Tama e será oficialmente seu bichinho de estimação. Isso deixa o gato feliz, vendo que não precisará se esgueirar para segui-la nas missões, então ela entrega as orelhas, concluindo assim sua missão. Após isso, decide passar um tempo fazendo carinho em Tama, emitindo uns sons estranhos. Nisso acaba ficando bêbada e acha uma grande desconsideração seu gato preferir ficar se lambendo ao invés de dar atenção para sua dona. Por isso, caso ele não mude essa atitude, não deixará que ele entre no banho com ela. Momentos depois ela o leva para o banho e lá fica pensando se um dia vai conseguir ser forte, pois quando era criança sua vila foi atacada por criaturas. Mas naquele momento assustadora, a santa heroína apareceu para ajudá-los, por isso desde então sonha em ser tão forte quanto ela. Ouvindo aquilo, Tama percebe que ela está falando de Alicia, uma heroína que certa vez salvou uma vila inteira de elfos. No dia seguinte caminha pela cidade, onde é cumprimentada por todos os moradores até que chega na vila, onde o recepcionista diz não ser um bom dia, por isso ela deve sair.
Nesse momento Casmon surge com uma ordem escrita pelo barão ordenando que a criatura que arranhou o homem seja sacrificada. Isso deixa a área desolada pedindo piedade. No entanto, desobedecer às ordens do barão é algo muito ruim. Então, para resolver o problema, Casmon sugere um duelo valendo a liberdade da criaturinha. Mas caso ele vença, a área terá que se tornar sua esposa. Sem opções, a garota acaba aceitando e assim naquela noite se reúnem para começar o duelo. No entanto, como Casmon é de rank C e a área de rank D, ele decide que ela poderá ter a ajuda de alguém para a luta não ficar injusta para a garota. Por isso pergunta à plateia se alguém se habilita a ajudá-la, mas apenas houve um silêncio já esperado porque ninguém quer se opor a uma ordem do barão. Porém Tama se põe à frente miando, que faz Ana entender que ele deseja lutar para proteger sua mestra, mas Casmon apenas ri daquilo, pois para ele um gato insignificante não representa perigo algum. Após isso a luta finalmente começa com Tama indo para cima, mas acaba tendo que desviar de um ataque percebendo que golpear o rapaz sem usar suas habilidades é uma tarefa quase impossível. Na sequência a área ataca usando sua super velocidade, mas o rapaz esquiva habilmente aproveitando para golpear, deixando a garota com um grande machucado. Nisso a garota arremessa suas adagas que não surtem efeito contra Casmon, que decide ensinar a sua futura esposa que ao invés de espadas ela deveria empunhar facas na cozinha. Vendo aquilo, Tama se sente frustrado porque sabe que venceria facilmente se pudesse usar suas habilidades. Nisso sua dona acaba caindo, deixando o homem muito satisfeito ao ver que a mulher agora vai ser sua esposa. Por isso manda admitir a todos sua derrota. Então decide dar o golpe final, mas no último momento Tama surge usando seu corpo de ferro para destruir a lâmina e na sequência cria um poderoso uivo que arremessa o rapaz longe. Dessa forma consegue salvar sua dona. Ao ver aquilo todos ficam impressionados e Tama entende que agora provavelmente irá morrer, já que todos viram que ele na verdade é um Behemoth. Mas não se sente triste com isso, visto que conseguiu proteger sua mestra, que é o que qualquer cavaleiro desejaria, então poderá partir com honra. Nisso eles observam refletindo que como entende a fala humana e consegue usar magias elementais, então só pode ser um gato elemental, o que deixa Tama muito surpreso e todos ficam aliviados por não se tratar de um monstro. Após isso a área é declarada vencedora do duelo e eles vão para casa, onde Tama dorme ao lado de sua mestra aproveitando essa nova fase de sua vida. No dia seguinte eles acordam e Tama decide lamber a orelha de sua dona, fazendo com que ela fique muito animadinha, desejando mais. Após isso decidem ir à ferreira Vulcan, que fica muito feliz em ver a elfa e ainda mais ao ver seu felino, que ela pede para segurar um pouco. Nisso a elfa explica que aquele é o gato elemental que adotou e aproveitando o momento Vulcan explica que a arma que a garota havia encomendado ainda não está pronta. Porém o motivo dela ter vindo até sua loja nesse dia é para lhe pedir para que faça uma armadura para seu gato. Saber disso alegra Vulcan, que logo inicia o processo tirando as medidas de Tama para produzir uma armadura resistente que se adapte ao animal, já que ainda está em fase de crescimento. Assim, com uma noite longa de forja, a armadura acaba ficando pronta no dia seguinte, deixando Tama muito satisfeito com o resultado e Arya fica lhe observando, achando o gato uma fofura. Nisso Vulcan avisa não ter podido afinar mais as espadas da elfa porque já fez isso tantas vezes que caso faça novamente elas vão acabar quebrando. Essa informação deixa a Arya triste, já que mesmo suas espadas tendo sido reforjadas tantas vezes ela ainda não consegue usá-las corretamente. Nisso Vulcan dá a ideia delas formarem um grupo temporário e irem na dungeon, assim poderá vê-la usar a espada e talvez ter alguma ideia de como ajudá-la. Assim que chegam na dungeon, Vulcan começa a eliminar os goblins, deixando Tama surpreso, já que só tinha ouvido histórias das pessoas com orelhas de tigre. Nisso ela é atingida pela magia de um dos goblins que não surte efeito nenhum, então revida com seus punhos de fogo, deixando Arya impressionada, querendo saber como ela fez isso. Então Vulcan explica poder envolver sua armadura com elementos diferentes, o que torna essa habilidade muito versátil. Nesse momento surge um grande orc e ao vê-los Vulcan diz que é a vez de Arya atacar. Ela fica receosa em ter que lutar contra um orc, mas logo pega suas espadas e parte para cima dele. Mas como seu ataque acaba sendo bloqueado pela criatura, Tama decide intervir e usa seu corpo de ferro para quebrar a espada da criatura. Em seguida Arya o finaliza com um golpe, ganhando a luta. Após a luta, Vulcan diz ter ficado impressionada com o que eles fizeram e os parabeniza. No entanto, Arya ainda quer ficar mais forte e pede a ajuda de Vulcan, que diz saber de um monstro ideal para Arya enfrentar. Assim que chegam no outro andar, Arya fica incrédula, perguntando se aquele é mesmo o tal monstro que Vulcan quer que ela enfrente, o que a garota confirma. Já Tama fica com medo porque já viu muitos animes indecentes e sabe o que geralmente acontece quando tem garotas e tentáculos interagindo.
Nisso Vulcan explica que contra esse tipo de criatura a elfa terá que lutar com calma, então Arya deixa Tama lá e parte para cima das criaturas usando sua aceleração. Mas as criaturas se mostram muito rápidas, também impedindo que a elfa se aproxime, e em dado momento sua espada acaba caindo de sua mão. Agora só com uma das espadas a garota volta a investir contra as criaturas, se movendo ainda mais rápido. Mas não adianta muito porque a criatura consegue quebrar sua espada com facilidade. Nisso ela recebe algumas adagas que finca na criatura, fazendo ela murchar. Na sequência parte para cima dos outros, mostrando estar muito mais rápida agora. Isso deixa Vulcan feliz, vendo que a garota se dá muito melhor com facas do que com espadas longas. Agora com essas novas armas sente como se seu inimigo estivesse se movendo muito lentamente, então passa por ele fatiando todos os seus tentáculos. Ao fazer isso a criatura acaba liberando todo o seu líquido espesso e gosmento sobre a garota, a deixando toda melecada, então decide se vingar eliminando a última criatura, contando que somente Tama tem permissão para fazer aquilo com ela. E com um único movimento acaba fatiando a criatura em vários pedaços usando sua nova habilidade chamada Slicing Galé. Vulcan fica muito feliz com a vitória da garota e Tama reflete sobre essa nova habilidade, percebendo que usar as armas certas realmente podem ser muito benéficas. Nisso ele decide fazer uma boquinha para roubar as habilidades da criatura, mas ao morder acha o gosto horrível, além de ser muito molengo. Então o sistema lhe mostra que ele acabou de adquirir as habilidades de invocar tentáculos e lançar gosma, assim como aquelas criaturas. Já sua mestra continua descontando sua raiva na criatura porque só Tama pode lançar aquilo nela. Após isso ela conta a sua amiga ter escolhido aquelas espadas em admiração ao deus das espadas, mas agora percebeu que talvez ela não seja a guerreira ideal para elas, então vai ficar com as facas. E Tama lhe dá muita confiança porque sabe que ela vai ficar muito mais forte com elas. Nisso Vulcan explica que com essas novas armas a garota poderá ir mais fundo na masmorra, mas no momento precisam fazer uma pausa. Então vão até um local mais reservado que nenhuma criatura de rank A ou inferior se atreve a visitar graças ao poder da Pedra Filosofal, e ao observá-la Arya acaba se lembrando do terrível ataque que aconteceu à sua aldeia. Nisso é trazida de volta à realidade pela sua amiga, que decide que ela precisa de um banho para tirar toda a gosma de seu corpo, e à medida que as roupas sobre seus corpos vão diminuindo Tama tenta não olhar pela sua honra de cavaleiro. Mas elas acabam lhe jogando na água para tomar um banho também. Após isso Arya pergunta o que houve com o grupo de Vulcan. Nisso ela conta que seu grupo se separou porque alguns se envolveram e engravidaram. Já Tama acha que isso costuma ocorrer muita frequência. Além disso avisa a elfa para tomar cuidado porque gatos elementais podem cruzar com outras espécies, e quando Tama crescer e entrar no cio pode acabar avançando sobre ela. Mas essa informação apenas deixa a Arya muito mais animada porque é tudo o que ela mais deseja. Por isso pede para que Tama cresça logo, pois vai guardar a sua primeira vez para ele, o que deixa Vulcan totalmente perplexa, já que nunca iria imaginar algo assim vindo da elfa. Após isso vão ao andar seguinte, onde se deparam com um grande minotauro que Arya logo ataca com suas novas habilidades, só que apesar de ser muito rápida seus ataques não têm muita força. Então Vulcan acaba intervindo, mas é barrada e em seguida Arya aproveita a distração da criatura para efetuar diversos ataques super rápidos que deixam Tama deslumbrado. No meio desses ataques acaba acertando os olhos do minotauro, que entra em desespero e começa a atacar as paredes na tentativa de acertá-la. Nisso acaba derrubando algumas pedras sobre Vulcan, mas Tama lhe salva na última hora. Em seguida Arya pula na criatura aplicando um golpe final, o que lhe deixa muito feliz vendo que acabou de derrotar seu primeiro monstro de rank C. Já Vulcan está muito fascinada em Tama por ele ter salvo sua vida. Mais tarde levam tudo para a guilda, onde o recepcionista olha atento o corte, percebendo não ser algo que Vulcan conseguiria fazer. Então a garota explica ter sido obra de sua amiga, que criou uma nova habilidade. Isso deixa o recepcionista muito feliz vendo como sua amiga evoluiu desde que chegou na cidade. Após isso elas vão beber para comemorar, e apesar de Arya estar agradecida, Vulcan mostra também estar porque graças a essa viagem a masmorra pôde coletar muitas ervas. Nisso ela dá a ideia delas formarem um grupo de verdade, assim poderão explorar mais fundo na dungeon enquanto Arya fica mais forte. Isso acaba pegando a elfa de surpresa e agora não sabe o que fazer, já que nunca esteve em um grupo antes. Então Tama junta as mãos de todos, fazendo com que a elfa acabe aceitando a proposta, e bebem para comemorar. Mais tarde Tama fica numa situação complicada, tendo que ouvir as garotas sonhando indecências com ele, por isso foca em se controlar.
Nisso acaba ganhando uma nova habilidade para se transformar na sua segunda forma. O que deixa ele receoso, questionando se essa já seria sua forma monstruosa, porque caso seja, todos verão que ele é um monstro e terá que abandonar sua mestra. Mas caso essa evolução seja uma escolha dele, ele pode escolher não evoluir, assim poderá ficar ao lado de sua mestra para sempre. Essa ideia o deixa feliz, percebendo que seus dias de aventura com sua mestra podem durar para sempre. Alguns dias depois, eles estão indo almoçar quando encontram uma dupla atacando uma criança e consideram vendê-la por um bom preço. Nisso Arya surge e, ao olharem para ela, notam o gato elemental que quase acabou com Casman, por isso decidem dar no pé. Após isso, Arya vai ver a garota querendo saber seu nome, que ela revela ser Lala e diz não ter pais, então Arya lhe chama para lhe acompanhar. Então acabam indo a uma igreja onde todas as crianças lhe reconhecem e desejam saber se Arya veio brincar com elas. Lá dentro, a freira promete que irá cuidar da garotinha e agradece Arya pela visita, já que sua presença sempre anima as crianças, e ao ver a atitude de sua mestra levando crianças órfãs para serem cuidadas pela igreja, Tama lhe acha muito virtuosa. E Lala diz estar muito feliz ali porque todos são muito legais com ela. Quando saem de lá, vão até a guilda, onde Arya é parabenizada por finalmente alcançar o rank C. Ela tenta dizer que só conseguiu chegar ali por causa de seus amigos, mas Ana lhe manda deixar de tanta modéstia porque todos viram o quanto ela se esforçou. Nisso elas notam um grande burburinho e Ana explica que estão falando dos desaparecimentos que têm ocorrido na cidade vizinha, que dizem ser obra de demônios para o espanto das garotas, e de Tama, que pensa a respeito. Pois se demônios estão agindo assim livremente na luz do dia, significa que estão tramando algo. Então Ana segue explicando que dos levados nenhum retornou até o momento. Essa informação deixa Arya irritada, pedindo a Ana para que lhe conte tudo porque não vai tolerar deixar os demônios fazendo o que bem entenderem. Ana informa que, por representarem um grande perigo, a garota precisará que um cavaleiro a acompanhe nessa missão. Nesse momento surge um homem chamado Cedric que deixa todos felizes em vê-lo. Já Tama acaba se recordando que há alguns anos o exército dos demônios quase conseguiu dominar o mundo, mas foram impedidos por um poderoso mago junto de sua equipe, da qual Cedric fazia parte. Esse grupo ficou conhecido como os Heróis de Ragnarok. Nisso Arya pergunta se ir na cidade vizinha apenas com um grupo tão pequeno não seria perigoso demais. No entanto, Ana nega por saber que Cedric consegue ser bastante feroz quando precisa. Isso acaba deixando Arya muito feliz, vendo que eles são um casal. No dia seguinte, ela pega seu gato para partirem, mas ele nota que sua mestra está muito ansiosa e com um pouco de medo, então tenta animá-la, e para agradecer o gesto de seu felino, a elfa decide retribuir com um beijinho. Isso deixa Tama extasiado, tentando focar na sua missão de cavaleiro, que é proteger sua mestra. Logo partem para a cidade mais próxima e, após todos se apresentarem, Arya mostra seu gato, deixando as garotas animadas para segurá-lo também. Nisso a carruagem acaba tendo que parar ao se deparar com vários orques. No entanto, isso não é um problema para o guerreiro, que consegue trespassá-los com sua espada. Arya fica impressionada com aquela habilidade, mas lhe explicam que o rapaz não chegou a usar habilidades, o que torna tudo ainda mais impressionante. Quando chegam na cidade, os guardas informam dos desaparecimentos, incluindo o de uma jovem na noite anterior. Desde que isso começou, já enviaram alguns grupos de aventureiros para buscar pelas pessoas, mas nenhum retornou, por isso contam com a ajuda desse novo grupo. Mas como eles estão cansados da viagem, decide lhes fornecer uma boa refeição e banho quente. Enquanto comem, Arya pergunta o que fez cada um se tornar um aventureiro, então eles revelam seus motivos pessoais e ao fim Cedric revela por ter nascido com a incapacidade de amar mulheres, não podia dar continuidade ao nome da família. Então acabou decidindo sair de casa e, além disso, gosta de poder matar coisas. Após o jantar, eles resolvem ir para as termais e eu sinceramente não posso resumir o que acontece agora porque só aparecem opais na tela durante 4 minutos. Mas enquanto as garotas brincam de agarrar os enormes opais da elfa, do outro lado os guerreiros ficam alvoroçados ao ouvir toda aquela pegação e decidem dar uma espiadela. Mas quando chegam lá, se deparam com Tama, que os manda de volta com sua habilidade, deixando Cedric confuso por não entender o desejo deles de ver as garotas. Depois disso vão para Dungeon, onde um demônio observa e decide que está na hora de colocar seu plano em ação. Nisso aparecem vários lobos que são atraídos pela habilidade de provocação do tanque. Dessa forma o resto do grupo consegue atacar livremente e, para não ficar de fora, Tama pensa em como ajudar para se livrar dos lobos restantes. Então usa sua habilidade de água, que abate as criaturas rapidamente.
Essa habilidade deixa o demônio impressionado, refletindo se aquilo seria mesmo um gato elemental, visto que possui muito mais poder que o normal. Mas não considera isso um problema porque ainda possui outros meios de acabar com eles. Após o combate, Arya acha Tama muito forte e fica desejando que ele lhe agarrasse com a mesma força para tentar algumas coisas durante a noite. Em seguida vão para o outro salão, onde acabam se deparando com o demônio Ber-Astaroth. Um descendente dos demônios que foram exterminados naquela guerra e agora busca vingança, por isso chama seu exército de Trolls para eliminá-los. Vendo que são muitos, o grupo decide se dividir para lutar contra pequenas quantidades. Mas isso era exatamente o que o demônio queria, porque ele conjura uma parede mágica revelando que só queria deixar o gato isolado. Então o Troll ataca, mas Tama consegue revidar. No entanto, o braço do Troll se regenera, deixando o gato assustado. Já do outro lado, Cedric decide liberar seu verdadeiro poder e com um golpe faz com que os Trolls caiam sem poder se regenerar. Ber olha atônito, reconhecendo aquele poder como magia negra, algo que somente o grande mago pode usar. Enquanto isso, Tama continua lutando sozinho contra os Trolls que se regeneram muito rápido, tornando seus ataques ineficazes, e pensa se deveria usar sua transformação. Mas sabe que se usar isso talvez passem a lhe considerar um monstro, o que fará com que não possa mais viajar com sua mestra. Então decide que vai resolver aquilo de outro modo, então dispara várias bolas de fogo queimando os Trolls até que não possam mais se regenerar. Já do outro lado, as garotas lutam contra o demônio, que acha seus golpes muito lentos, por isso nunca conseguirão acertá-lo. Nesse momento, uma nuvem de poeira obstrui sua visão, fazendo com que ele não veja o golpe de Arya, que começa a emitir um poder incrível, e antes de cair o demônio consegue arranhar a Arya com sua adaga. Ao vê-la, Arya diz estar bem, mas logo cai devido ao efeito do veneno na adaga. Já o demônio revela que toda a humanidade cairá assim como essa garota quando o poder de um certo alguém retornar. Nisso eles saem de lá, levando a elfa até a cidade, onde ela recebe um tratamento paliativo com analgésicos para aplacar a dor, enquanto o médico explica não poder fazer mais que isso. Porque aquele veneno é o de um dragão venenoso e a única forma de tratá-lo é usando o olho de um dragão da terra, e caso a elfa não receba esse antídoto, logo terá apenas mais meio dia de vida. O grupo pensa em buscar pelo remédio, mas não fazem ideia de onde encontrar um dragão da terra e a missão ainda levaria tempo. Já Tama sai voando pensando em tudo que sua mestra fez por ele, por isso não pode deixá-la morrer, então se dirige até o dragão da terra que encontrou naquela vez. Ao vê-lo, o dragão fica surpreso vendo alguém que escapou voltando para lhe enfrentar, mas dessa vez Tama está decidido a acabar com ele, mas sabe que não pode fazer isso nessa forma, por isso decide se transformar mesmo que não possa mais andar com sua mestra depois disso. Então vira um poderoso Behemoth e parte para cima do dragão. Porém, mesmo recebendo seu ataque, o dragão o golpeia, achando que apesar da nova forma o gato continua fraco, mas isso era a abertura que Tama queria para poder golpeá-lo de guarda baixa. Nisso acaba derrotando o dragão, mas sua transformação acaba o fazendo entender haver um tempo limite, mas prefere não pensar nisso agora, então guarda o dragão em seu armazenamento e vai até o pessoal. Lá todos estão tristes vendo o estado da elfa, então ouvem um barulho e quando saem ficam surpresos com o grande dragão derrotado em sua frente juntamente com Tama, que está muito machucado. Eles decidem fazer logo o remédio antes de tentar entender como aquilo aconteceu, enquanto Tama deita ao lado de sua mestra desejando que ela melhore logo. Já Arya se recorda de um momento em seus sonhos quando sua cidade estava sendo atacada pelos demônios e ela quase foi eliminada por eles, mas acabou sendo salva por um gato mágico. Desde então ela começou a amar gatos. Assim, quando conseguiu acordar, ficou feliz em ver Tama. Todos os seus amigos também ficaram muito alegres em vê-la bem, mas como o veneno era muito forte, a garota ainda vai precisar ficar alguns dias em repouso. Quanto a Tama, está contente por ter conseguido voltar à sua forma de gato após derrotar o dragão, apesar de ainda não saber como isso funciona. Além disso, o fato da sua habilidade de transformação ter desaparecido do seu painel lhe deixa preocupado, mas como não pode fazer nada no momento, decide testar as novas habilidades que adquiriu ao consumir o dragão de terra. Nisso se depara com um minotauro que o ataca, mas Tama se esquiva e na sequência usa sua habilidade Garra do Dragão. Logo após a presa do dragão, percebendo que isso com certeza é uma habilidade de rank S, então percebe uma pessoa vindo que diz conhecê-lo e questiona o porquê daquela criatura tão poderosa estar de volta naquela forma fraca. Tama não entende nada e começa a fugir da garota, que corre atrás dele sedenta para poder usar o seu corpo.
Assim ele acaba se escondendo numa fenda achando aquela garota muito doida. Quando volta para casa ele vai dormir nos opais quentinhos de sua mestra tentando entender como aquela garota lhe conhecia. No dia seguinte Arya coloca uma roupa super fofa em Tama e o leva para um piquenique onde comenta ter ouvido que quando o dragão chegou Tama estava junto muito machucado. Por isso sabe que provavelmente foi ele quem derrotou o dragão. Isso a faz refletir que sempre é ela quem é salva pelos outros como da vez em que os demônios foram para cima dela, mas acabou sendo salva pela Santa da Espada que trouxe paz para sua cidade. Anos depois ela tomou a decisão de se despedir de sua mãe e partir numa jornada pois fez uma promessa naquele dia de se tornar uma guerreira poderosa para defender os outros. Mas sente que ainda é muito fraca. Nisso Tama tenta lhe consolar e como estão há tanto tempo juntos ela sabe que ele está tentando dizer que ela é forte pois foi ela quem derrotou o demônio naquela masmorra. Arya agradece o pequenino entendendo que realmente não é muito boa em reconhecer seu próprio sucesso. Mais tarde vão visitar Vulcan que aproveita para mostrar a nova armadura da elfa. Ao ver aquilo Tama explica que sua mestra ganhou uma pequena fortuna após derrotar o demônio e entregar os itens coletados dos trolls que ele derrotou. Com esse dinheiro encomendou uma armadura feita do material mais caro que Vulcan tinha. Quando prova se sente super leve enquanto Vulcan explica que devido ao material usado ela também está muito mais protegida contra ataques. Após isso decidem ir para Dungeon, mas antes que prossigam Tama decide usar sua habilidade de bênção dando a elas resistência a fogo e gelo. Nisso elas seguem até que se deparam com um Goblin. Ao ver aquilo Arya avança sem medo muito mais rápida do que de costume e ao acabar com o Goblin comemora vendo que nem precisou usar sua habilidade de velocidade. Então aquela garota do dia anterior surge animada por ver Tama novamente. As garotas acham que ela pode ser uma aventureira perdida e perguntam se ela está na dungeon há muito tempo e qual seria o seu nome. No entanto ela conta não saber o que é uma dungeon e não possui um nome então começa a falar as obscenidades que deseja fazer com Tama enquanto ele lhe engravida. Mas Arya explica que ele ainda não pode fazer gatinhos para a alegria de Tama que gosta de ser defendido. Ao ver que a elfa domou o gato ela sente que a garota deve ser ainda mais forte. Nisso Arya a convida para acompanhá-la até seu alojamento e apesar do protesto de Vulcan Arya conta não poder deixá-la ali assim sem memórias afinal ela pode acabar sendo capturada por alguém e vendida. A mulher então pergunta se poderá ficar com Tama caso vá com ela o que deixa Tama assustado. Mas Arya explica que não vai deixá-la pegar seu gato para a felicidade de Tama que sabe que sua mestra é virtuosa demais para permitir isso. No caminho pensam que a garota deveria ter um nome então Arya dá a ideia de chamá-la de Stella. Uma palavra que em sua terra natal significa bonito. A garota acaba gostando muito desse nome e quando chegam na cidade decidem tomar um banho. Lá dão o primeiro banho de Stella que se sente super limpa e pula no meio da banheira. Em seguida Arya começa a dar um banho em Tama que se sente no paraíso deixando Stella com inveja porque também deseja dar banho no gato. Mais tarde Stella chama Tama para conversar deixando o gato surpreso ao ver que ela consegue usar telepatia e entende que ele sabe a fala humana. Mas ela não sabe o porquê dele estar tão surpreso afinal também usou telepatia quando lutaram. Quando ela diz isso Tama percebe que ela é o dragão de terra ficando incrédulo com aquilo. Então Stella começa a explicar que quando nasceu da escuridão do labirinto já sabia que era uma criatura de rank S. Desde então passou a procurar alguém forte com quem pudesse lutar de igual para igual até que certo dia se deparou com Tama que conseguiu lhe derrotar. Em seus últimos momentos usou sua habilidade de reencarnar e quando acordou no labirinto começou a procurar por Tama. Ele questiona se a mulher estaria ali por vingança, mas ela conta apenas desejar fazer filhotes com ele pois nunca tinha encontrado alguém tão forte como ele. Nisso ela parte para cima. Mas Arya a impede explicando que não permitirá que ela faça nada com Tama e devem voltar a dormir. Stella então volta a se deitar, mas em seus pensamentos diz a Tama que o ama e ainda não desistiu dele. Quando acordam Stella começa a provar as comidas ficando impressionada com os sabores enquanto Arya lhe conta o nome de cada alimento. Aproveitando aquele momento começa a se comunicar mentalmente com Tama tentando entender o porquê de alguém tão forte quanto ele ficar servindo aquela elfa. Pois se ela fosse alguém muito forte compreenderia isso, mas só o que consegue sentir vindo da elfa é uma personalidade muito doce o que lhe deixa confusa. Então Tama lhe explica ter jurado proteger aquela garota e ficar ao lado dela.
Para isso precisa que Stella não conte a verdade sobre ele porque caso todos descubram que ele é na realidade um monstro não poderá mais ficar ao lado de sua mestra. Stella gosta de ouvir isso porque agora sabe que o gato está em sua mão e avisa que caso ele queira proteger esse segredo deverá formar dupla com ela. Mas desiste dessa ideia logo em seguida porque como é uma dragoa forte e orgulhosa não precisa se submeter a chantagens e fará com que o gato se apaixone por ela sozinho. Agora que já avisou de sua condição ele também pede para que a garota passe a lhe chamar de Tama. Enquanto isso Arya observa os dois se olhando ficando impressionado achando que é quase como se eles pudessem se comunicar mentalmente. Após isso Arya a leva para passear esperando que a garota possa recuperar sua memória ao ver a cidade por isso também pergunta o que ela costumava fazer. Stella conta que antes de se conhecerem ela estava em batalha constante. Agora que sabe disso Arya pensa que ela é uma aventureira e sente que entende o motivo dela ter ficado tão impressionada quando achou outros aventureiros na dungeon. Mas a Stella diz que foi porque viu a garota domesticando o gato. Já Tama compreende a surpresa da garota porque para monstros é sempre sobre a sobrevivência do mais apto por isso ela não entende como Arya é mestra dele. Enquanto andam Arya pensa em outro meio de fazer a garota recuperar sua memória e sugere um treino de aventureiro. Então vão até a loja de Vulcan onde Stella escolhe uma roupa com pouquíssimo pano deixando as garotas preocupadas quanto à sua proteção na dungeon já que ela está sem armadura. Mas Stella não liga para isso e se sente bem mais livre com menos material sobre seu corpo. Além disso não acha que vá precisar de armadura tendo um corpo tão forte. Nisso ela libera seu poder fazendo com que surjam braços e cauda de dragão. Aquilo deixa todos impressionados achando que a garota se trata de um Dragonite. Uma espécie com a capacidade de fazer surgir partes de dragão em seu corpo ao liberar o poder e ao alisar a cauda Vulcan acha o material incrível deixando Stella assustada ao ouvir aquilo, mas Vulcan diz ser a força do hábito. Em seguida ela decide escolher uma arma e após procurar um pouco acaba escolhendo um enorme escudo de ferro deixando as garotas impressionadas com sua imensa força mesmo sem estar na forma de dragão. Tama questiona o porquê dela ter escolhido um escudo porque sabendo como é a personalidade da garota, imaginou que optaria por uma espada. Ela concorda que gostaria de pegar uma espada, mas também lembra que antes de perder para Tama nunca havia se preocupado com defesa e isso lhe custou caro. Isso deixa Tama meio ressentido, mas ela lhe manda não se preocupar porque graças a essa derrota ela conseguiu aprender o que é a verdadeira força além de também aprender o que é o amor. Depois disso vai procurar outra arma e acaba escolhendo uma espada enorme. Agora que já tem seus equipamentos elas decidem ir para a dungeon onde Stella sai em disparada buscando por inimigos. Nisso acabam se encontrando com um grupo de goblins que apenas estavam querendo almoçar e ao ver o grupo eles decidem atacar. Arya parte para cima, mas acaba parando ao ver Stella tomando a frente e acabando com seus inimigos usando apenas suas garras. Em seguida seus itens caem ao seu lado e ela aproveita que está ao lado de sua espada para usá-la para eliminar o último goblin restante deixando seus amigos em choque com a força e ferocidade da garota. Já Tama reflete que não há dúvidas de que ela seja mesmo o dragão da terra e espera que essa ferocidade não a leve para o caminho do mal. No entanto Stella se sente frustrada porque esses inimigos foram muito fracos por isso deseja lutar contra algo mais forte. Ao ver aquilo Arya entende que talvez isso tenha algo a ver com suas memórias passadas e compreende que talvez a garota apenas lute por instinto então acha que é correto eles apenas observarem um pouco para que ela possa se soltar e recuperar suas memórias. No andar seguinte Stella se encontra com uma dupla de orques que ela logo trata de eliminar usando seu escudo de uma forma que seus amigos nunca viram. Em seguida avançam até o terceiro andar onde ela entra animada para lutar. Mas logo lhe vem uma sensação de repulsa ao ver seu inimigo. Tama lhe avisa para ter cuidado porque esse tipo de monstro é especialmente perigoso contra oponentes femininas, mas Stella não liga e vai na direção da criatura. Nisso os tentáculos acabam enroscando em sua espada e vendo que não vai conseguir puxar Stella a criatura libera seu líquido espesso sobre ela. Aquilo faz Stella ter um surto esquecendo-se completamente de como se luta e abraçando aos seus instintos de dragão. Vendo como aquilo pode ser perigoso Tama invoca seus tentáculos para pegar suas amigas e na sequência desfere um jato de água que acaba derrotando o monstro de tentáculos. Quando Stella abre os olhos recebe uma bronca de Tama que não entende como ela conseguiu perder para um monstro tão fraco e ainda por cima perdeu o controle tão fácil. Ela se desculpa e conta que ainda está abalada pela derrota que sofreu para Tama.
Nisso ele promete que a protegerá, por isso ela não precisa ter medo e além disso, como já não é mais um dragão, deve lutar como humano. Ouvir essas palavras de seu amado deixa Stella muito confiante, prometendo que agora não terá mais medo. Então diz a Vulcan que irá aceitar que ela lhe ensine a usar a espada. Isso deixa Vulcan muito feliz, percebendo que eles formarão um ótimo time. Essa palavra faz Stella se recordar dos grupos de aventureiros que sempre iam lhe enfrentar e embora fossem fracos sós, em conjunto eles eram fortes e se sente feliz em formar um time com elas. Em seguida Arya vai até Tama lhe pedindo para fazer indecências com ela agora que viu os tentáculos. Após isso seguem caminho e explicam a Stella que com seus equipamentos ela será um ótimo tanque para o grupo e depois de aprender o que um tanque faz a garota fica muito animada. Logo acabam se deparando com um bando de orques que Stella trata de chamar a atenção fazendo o primeiro lhe atacar. Mas ela bloqueia com seu enorme escudo e revida o golpe acabando com o orc. Nisso ele acaba fugindo do golpe final e Stella corre atrás dele. Ao fazer isso acaba deixando seu grupo sozinho, mas Tama já imaginava que isso poderia acontecer, então bufa as garotas que correm para cima dos orcs eliminando um por um o mais rápido possível. Quando alcançam Stella a ajudam a derrotar um monstro tentáculo, fazendo a garota se sentir mais confiante. Depois de tanto trabalho acabam chegando no andar que possui uma fonte onde resolvem tomar banho. Lá Stella acaba brigando com Arya porque quer ficar com Tama também. Quando voltam para a cidade decidem registrar Stella como aventureira, mas antes disso Anna explica ter alguém que deseja conhecê-las. Nesse momento surge um homem dizendo se chamar Reis e deseja contratar o serviço das garotas para fazer a proteção no transporte de sua mercadoria. Porém Vulcan acaba tendo que recusar por ter que terminar um trabalho da capital antes e promete alcançá-las caso termine rápido. Nisso Stella deseja saber qual o tipo da mercadoria, mas o homem prefere mostrar pessoalmente. Quando as leva até seu armazém revela o grande esqueleto do dragão da terra que comprou em um leilão recentemente, deixando Stella em choque ao ver aquilo. Tama pergunta se ela está bem e Stella revela que ver seu antigo esqueleto a fez se recordar do momento em que Tama lhe derrotou e por algum motivo agora seu coração está mais quentinho pensando nele. Nisso Anna aparece entregando a Arya sua medalha, a promovendo a Rank B. No dia seguinte eles saem da cidade se despedindo de seus amigos e no caminho acabam enfrentando várias criaturas. Quando cai a noite Reis dá a Arya uma flor que ele costuma buscar para sua noiva por ser a flor favorita dela. Com isso Tama entende o porquê do homem não ter demonstrado interesse em sua mestra, então Arya aproveita para perguntar o que ele vai fazer com o esqueleto. Nisso Reis conta estar levando para um conhecido que começou a acumular materiais raros, o que significa que em breve haverá uma guerra. Ao ouvir isso Tama se lembra das palavras do demônio que avisou sobre algo grande que estava para acontecer. Depois da conversa eles resolvem ir dormir, mas no meio da noite um barulho desperta Tama e quando sai para olhar se depara com uma grande floresta que se formou em volta deles enquanto dormiam. Quando os outros saem percebem ser um grande labirinto que acabou de surgir, então saem de lá o mais rápido possível por ser muito perigoso. No entanto Arya deseja explorar aquele labirinto mais tarde, pois os novos sempre estão cheios de itens raros e baús de tesouro. Quando amanhece Reis diz às garotas para irem explorar o labirinto se desejarem e avisa que podem vender para ele o que encontrarem e também as pede para tomarem cuidado já que não sabem o que tem lá dentro. Lembrando dessas palavras Tama resolve conjurar um buff em suas amigas, deixando Stella muito animada com a fortificação. Por causa disso ela sai em disparada deixando Arya para trás. Mas Arya já havia recebido um bilhete de Vulcan que a pediu para ler quando essa situação ocorresse. No bilhete diz que caso Stella lute ao lado dela Arya deixará a garota abraçar Tama. Apesar de Arya não gostar do que leu, o texto funciona e rapidamente Stella se põe ao seu lado para lutar. Nisso surge uma luz misteriosa oferecendo um tesouro, então as garotas seguem a luz, mas acabam se deparando com vários monstros, o que as faz pensar ser uma armadilha. Stella atrai eles para que Arya possa finalizá-los e pensam que devem ter mais cuidado. Então acabam reparando nas vozes saindo do arbusto e deles saem duas fadas, sendo uma delas uma dríade da floresta. Assim que elas surgem pegam Tama para acariciar, deixando Stella cheia de inveja querendo tomar ele das mãos delas, mas Tama a pede para ficar quieta. No entanto a mulher os lembra que as duas as levaram para uma armadilha. Porém a fada explica ter sido um mal-entendido já que na verdade apenas estavam tentando fazer amizade, então mostram o tesouro que haviam mencionado.
Quando Arya abre a caixa, se depara com uma poção que ela imagina ser algum item raro e vendo que a garota gostou muito disso, as fadas avisam ter outra caixa, mas para chegar nela será necessário obter a chave no topo da árvore. Mas como essa árvore é guardada por muitas vespas, as garotas acabam tendo que lutar para conseguir pegá-la. Arya questiona se poderá abrir a caixa com aquela chave, mas acaba tendo uma surpresa quando as garotas contam que na verdade aquela chave é para a porta do chefe do labirinto. Assim que derrotarem ele, poderão pegar a caixa. Arya reflete sobre isso, vendo que a caixa de um chefe deve dar um item muito raro. No entanto, como estão cansadas da viagem e já lutaram muito, ela decide que está na hora de voltar para a cidade. As garotas ficam decepcionadas vendo que elas já vão embora, então pedem para ir junto, ansiosas para ver uma cidade humana pela primeira vez. Quando chegam lá, elas saem correndo impressionadas com o local, mas Arya rapidamente as repreende, avisando que por elas serem criaturas incomuns poderão atrair uma atenção negativa, por isso devem ter cuidado. Só que assim que ela tira os olhos, as garotas vão para uma banca de doces onde experimentam uma comida que deixa até Stella com água na boca querendo provar. O vendedor fica desconfiado vendo essas pessoas estranhas e pergunta sobre o dinheiro. Nisso Arya surge dizendo que irá pagar e Tama dá uma bronca em Stella por estar agindo igual às garotas. As pequeninas ficam tristes achando terem feito algo de errado, mas Arya as conforma dando aquele doce para elas. Após isso levam o item até o mercador, que fica impressionado revelando se tratar da Lágrima da Verdade. Uma poção que faz quem a tome falar toda a verdade, não importando o quanto tente resistir, e por se tratar de um item tão raro nem mesmo ele pode imaginar o preço disso. Nisso entram as duas fadas brincando e ao vê-las o homem fica pasmo, dizendo que essa é a primeira vez que coloca seus olhos em fadas de verdade. Então acaba lembrando ter algo muito importante para fazer e sai da sala prometendo que eles conversarão depois. Mais tarde Stella tenta pegar Tama, mas acaba tomando um golpe, o que a deixa triste. Então Arya lembra seu gato sobre o bilhete de mais cedo, então Tama acaba tendo que deixar Stella lhe abraçar e a garota decide aproveitar muito bem esse momento. Enquanto isso, Vulcan está indo atrás de seus amigos, mas acaba ouvindo um som de sino. Logo em seguida um esqueleto se ergue do cemitério indo atrás de Vulcan. Ela esmaga a criatura e se vira procurando quem está ali, mas a pessoa acaba fugindo. Quando o grupo acaba de descansar, vai até a porta do chefe do labirinto, por onde passam enquanto as garotas lhes desejam boa sorte. Ao entrar se deparam com um dragão Treant que logo começa seu ataque, mas Stella defende e tenta chamar sua atenção enquanto Arya corre buscando por um ponto para atacar. O dragão acaba notando a garota e tenta atacar, mas Stella a protege. Nisso Tama ativa seus tentáculos para prender a criatura, enquanto Arya aproveita a brecha para efetuar um golpe que derrota o dragão. Assim que a criatura cai, surge uma caixa misteriosa de onde saem pergaminhos escritos em uma língua antiga. Arya chega mais perto e todas as palavras entram em seu corpo, a fazendo aprender a técnica da lâmina sagrada. Quando voltam para a floresta, percebem que suas amigas não estão mais lá e tudo o que restou foi o pote de doce quebrado, indicando que algo ruim deve ter ocorrido. Em outro lugar, o mercador toca seu sino avisando a sua amada noiva que agora não demorará muito mais para o seu plano se concretizar. As garotas começam a procurar pelas fadas, mas até o cheiro delas desapareceu. Quando chegam na cidade, são recebidas por Vulcan, que pergunta o que aconteceu ao ver o rosto abatido de suas amigas. Após ouvir a história toda, dá a ideia de saírem procurando pela cidade para ver se alguém sabe de algo. Nisso surge um homem no lugar que dá uma boa olhada na comissão de frente de ambas e avisa que o conde está as chamando em seu castelo. Porém Arya recusa, já que tem outras preocupações. Nisso o homem avisa que recusar um convite do conde é um crime, então Vulcan intervém dizendo que elas irão logo e o homem decide esperá-las na carruagem. As garotas não entendem o porquê de Vulcan ter feito isso e no caminho ela explica sobre os desaparecimentos de garotas que têm ocorrido e acha que o conde pode ter algo a ver com isso, por isso não acha uma má ideia irem falar com ele. Quando chegam lá, o conde fica impressionado com o quão bonitas elas são e as convida para serem suas namoradas. E para quebrar o gelo lhes oferece um chá muito suspeito. Arya não se sente confiante com aquele chá, mas como o conde fica insistindo, ela toma. Mas antes disso Tama conjura sua bênção nas garotas, deixando elas imunes ao efeito de sono do chá. O conde não entende o porquê delas ainda estarem acordadas e manda seu mordomo aumentar a dose. Mas Stella já está sem paciência e pergunta onde estão suas amigas. No entanto, o conde diz não saber de nada.
O conde fica em choque com aquilo, acusando as garotas de terem sido possuídas por demônios. Então chama seus soldados pedindo para que as prendam, pois vai usar o método secreto de sua família para expulsar o demônio delas. Nesse momento surge um dos guardas informando sobre uma invasão de mortos-vivos que está apavorando todos os moradores da cidade, e ao saber disso o conde sai correndo, deixando as garotas para lá. Agora que se livraram desse problema, elas decidem ir para a cidade ajudar as pessoas. Assim que chegam lá, logo começam a derrubar o máximo de esqueletos possíveis, e Vulcan consegue salvar uma garotinha indefesa, e vendo que está sozinha decide ajudá-la a voltar para a família. Nisso ela avisa às suas amigas que se continuarem lutando assim apenas vão se esgotar, pois para vencer precisam encontrar o invocador. Então elas vão atrás dessa pessoa enquanto Vulcan fica para ajudar os moradores. Enquanto isso, a maioria dos esqueletos começa a cercar o castelo do conde, que não entende o porquê deles estarem lá. Já a Arya chega até a casa de Reis, descobrindo que ele é o necromante que está controlando todos os mortos-vivos. Reis agradece a Arya, pois graças a ela ele pôde encontrar as duas fadas, que são uma enorme fonte de mana para que ele possa invocar tantos mortos-vivos, coisa que antes era impossível para ele sozinho. Agora, com as fadas sob seu controle e a vasta quantidade de mana que extrai delas, tem poder suficiente para invocar o esqueleto do dragão da terra e se vingar do conde que eliminou sua noiva. Nisso ele se protege dentro do dragão e Stella avança para acabar com ele, mas acaba sendo mandada para longe com um golpe. Então Tama usa sua habilidade, porém o dragão se regenera muito rápido. Nisso Arya decide usar sua nova habilidade, que consegue surtir efeito no dragão, mas isso a deixa muito exausta, já que ainda não a treinou. Tama analisa a situação, vendo que ainda não possui acesso à sua forma de gigante, e como sua mestra ficou tão exausta após usar a lâmina sagrada, ele decide que ele e Stella terão que resgatar as fadas sozinhos. Já na cidade, Vulcan leva a garotinha de volta aos seus pais enquanto cria uma parede de fogo para conter o avanço inimigo. No campo, Stella acaba sendo pisada pelo dragão, mas com sua força sobre-humana ela segura a pata da criatura, criando uma abertura para que Tama resgate as fadas usando seus tentáculos. Após fazer isso, a garota usa toda a força de seu novo corpo para desferir um golpe poderoso no dragão, que não vai poder se regenerar sem suas fontes de mana. Tama faz o mesmo e na sequência a Arya, já descansada, decide usar novamente o seu golpe especial, acabando para sempre com o dragão morto-vivo. Após isso, a Arya conta que essa não é a natureza do mercador, mas ele está com muita raiva, desejando sua vingança, e quando toca o sino novamente, um dos esqueletos vai até ele, fazendo notar que aquele é a sua esposa. Num breve momento de conexão, ela se lembra que ele sempre vai muito longe para trazer flores para ela. Rei se desculpa, achando que aquilo tudo é culpa dele, mas a mulher diz estar tudo bem e agora é o momento em que ele deve se desculpar e se arrepender de seus crimes. Assim que ela some, toda a magia que mantinha os mortos-vivos andando some também, os fazendo desaparecer. No dia seguinte, todos se reúnem para ver o que vai acontecer com Reis, e o conde está animado para demonstrar seu poder. Mas antes do evento começar, Arya leva para ele um chá que o conde toma sem hesitar, gostando muito do sabor. Após isso, vai até o lugar anunciando a todos que irão dar um fim no homem que levou a calamidade para a cidade, e questiona a ele o motivo dele ter feito isso. Reis explica ter sido por mera vingança, pois tem certeza de que o conde deu um fim em sua esposa. Nisso o conde acaba dizendo que é verdade, mas nunca vai admitir isso. Ao perceber o que falou, o homem fica em choque, então Arya mostra a poção da verdade que colocou no chá do homem e pergunta a ele sobre as mulheres desaparecidas. Ao ouvir isso, o homem não consegue evitar contar que ele pessoalmente deu um fim em todas após se aproveitar muito. Quando ouvem aquilo, todos os moradores se revoltam e partem para cima do conde. Já o mercador sente que a justiça foi feita e agradece às garotas por isso. Assim, alguns dias se passaram e o conde acabou perdendo tudo e sendo condenado à prisão perpétua. Já o mercador teve sua pena anterior revogada e foi apenas preso. Enquanto voltam para a cidade onde Arya e Tama se conheceram, Stella se sente incomodada vendo que as fadas não voltaram para a floresta. Mas as duas dizem querer ficar perto de Tama e além disso desejam pagar o favor que as garotas fizeram a salvando. Quando chegam na cidade, Ana e todos no lugar comemoram a missão bem-sucedida das garotas e Ana lhes entrega suas novas medalhas, aumentando o ranking das garotas. Quanto a Vulcan, decide não subir de nível porque gosta de permanecer no rank baixo e não ter que se preocupar com missões. Nisso Ana revela que as garotas ganharam um presente. 10 anos de barris de frutas em conserva,
mas são tantos que Arya não sabe onde vai os colocar. Ela pede a ajuda de Vulcan, que diz também não ter espaço suficiente em seu armazenamento, então Ana surge dando a ideia de Arya buscar um lugar maior para morar, afinal como agora é uma rã que a vai receber mais clientes e ganhar mais dinheiro. Apesar da ideia de assumir despesas maiores assustar Arya, ela decide que isso é o certo a se fazer. No dia seguinte eles vão até um vendedor dizendo querer todos os cômodos bem grandes e espaçosos e o vendedor as leva até a casa ideal. Elas acham a casa incrível e Stella pede para ver a banheira, deixando o vendedor receoso, mostrando que ao invés de uma banheira a casa possui um banho ao ar livre, por isso ninguém quis comprá-la. Mas as garotas acham aquilo muito bom porque vão caber todas, então Arya decide ficar com a casa. Após fazer a mudança, Stella aproveita para fazer carinho em Tama, assim como Arya prometeu caso ela ajudasse na mudança, e Stella aproveita bem esse momento. Momentos depois Vulcan surge trazendo lagostas para comemorarem o primeiro dia delas na casa e ficam muito deliciosas. Naquela noite Tama sai da cama refletindo que precisa testar a nova habilidade que ganhou em seu último combate para poder saber como usar caso seja necessário. Mas enquanto olha a habilidade acaba descobrindo que desbloqueou sua terceira forma de Behemoth, o que é uma surpresa pro rapaz, pois tinha achado que a forma de antes era sua forma final. Mesmo assim acha melhor não usar agora, já que não sabe se vai conseguir voltar para sua forma atual. Nisso Stella acaba acordando ouvindo Tama falar mentalmente, ele se desculpa. Mas a garota diz que não vai voltar a dormir até ele falar o que lhe incomoda. Então Tama acaba revelando que possui uma forma ainda mais poderosa do que a que usou quando derrotou ela na forma de dragão. Saber disso deixa Stella super animada, querendo que ele use sua forma ainda mais poderosa para se reproduzir com ela e ter crias ainda mais fortes, mas Tama sai correndo. No dia seguinte as fadas pedem a Arya para terem mais plantas no quintal, o que ela concorda, então as fadas começam a fazer uma árvore crescer com sua magia. Mas Vulcan as para avisando que aquilo é uma árvore mundial. Um tipo de árvore muito rara que faz aparecer diversas reservas de minérios em suas raízes, por isso pede a ela para criar árvores normais em volta, pois caso alguém veja vai querer escavar todo o lugar. Nisso acabam vendo a água da fonte da vida que as fadas também criaram. Uma água com grande capacidade curativa e que deixa a pele muito bonita, então resolvem manter tudo aquilo em segredo e avisam as fadas para tomarem cuidado com seus poderes, pois com aquelas capacidades pessoas malvadas vão querer sequestrá-las o tempo todo. Após isso Vulcan diz que vai procurar por alguns minérios para elas no quintal e avisa não poder lidar com nenhum minério mais raro que o Orichalcum. Pois nesse mundo apenas um seleto grupo de ferreiros é escolhido para aprender a como forjar com os minérios mais raros. Nesse momento Ana chega na casa pedindo às garotas para derrotarem um monstro poderoso que vem aparecendo no primeiro andar da masmorra e já até causou algumas fatalidades. As garotas afirmam que vão, mas as fadas acabam recusando por não quererem causar mais problemas. Mas Tama diz que irá proteger todas e ao ouvir os miados do gato Arya sente que ele quer que elas participem e manda as fadas irem junto. Quando chegam na dungeon elas agradecem pelas roupas novas, em seguida se deparam com goblins que as fadas pedem para enfrentar sozinhas. Nisso a primeira conjura um cipó que acaba com o primeiro goblin, já sua amiga usa um ataque muito veloz derrotando seu inimigo. Então ecoa do fundo da caverna um grito de consternação como se algo estivesse com medo. Elas vão investigar e acabam se deparando com um grande troll, o que é esquisito já que eles normalmente só vivem em andares inferiores. Então Arya diz a Tama para não interferir, já que ela quer ver o quanto ficou forte desde a última vez que enfrentou trolls. Nisso a batalha começa com as fadas realizando seus ataques que não surtem efeitos na criatura, que consegue se regenerar. Stella então as defende do ataque da criatura, enquanto Arya usa sua aceleração desferindo um ataque poderoso com sua lâmina sagrada. Tama fica muito feliz vendo o quanto sua mestra evoluiu. Enquanto isso, na capital do Império é informado da inquietude dos monstros que estão saindo das dungeons como se estivessem sendo chamados por demônios. No dia seguinte Arya é informada que está sendo chamada até o castelo pelo imperador, que notou os seus feitos ao salvar a cidade de Gladstone. Vulcan acha aquilo incrível e acha que será oferecido um banquete em homenagem a elas, mas demonstra um certo receio de ir ao lugar. Assim elas logo partem e alguns dias depois logo chegam na cidade, onde são recebidas por soldados que estavam esperando por elas e irão escoltá-las até o castelo. No caminho as garotas ficam admiradas com a beleza da cidade e as comidas.
Nisso finalmente chegam no castelo onde são recebidas pelo Imperador Gaisel, que dá as boas-vindas ao grupo. Ele agradece a elas por terem protegido a cidade de Gladstone e Vulcan cumprimenta o príncipe, pois já faz muito tempo que não se vêem. Nisso ele a cumprimenta a chamando de ferreira de artefatos, o que deixa as garotas em choque ao ver o título. O imperador então explica que na batalha do Ragnarok entre o grupo que derrotou os demônios havia uma jovem ferreira que possuía um martelo poderoso. E como recompensa por terem vencido, Vulcan pediu para poder levar a vida como uma simples ferreira comum. Vulcan se desculpa por não ter contado nada a elas e Arya não consegue acreditar que esse tempo todo teve alguém tão incrível ao seu lado. Nesse momento surge uma garota chamada Beelzebut, uma demonia que ficou do lado da humanidade naquela batalha. Ao vê-la, Arya fica com medo pensando no que se meteram, mas Beelzebut a corrige dizendo que eles ainda irão se meter naquela situação. Nisso o príncipe a manda parar de ler a mente dos outros, então a garota decide focar no assunto principal e explica que os 4 grandes demônios estão tramando um plano para quebrar o selo do caos e reviver o rei demônio. Desse modo, com seu poder irão trazer à vida o exército demoníaco e recomeçar a guerra, por isso precisam da ajuda delas para impedir que isso aconteça. Apesar das garotas estarem com medo, ambas acabam aceitando esse pedido. Agora que aceitaram essa missão, o príncipe pede a Vulcan para que forje artefatos para o grupo e lhe apresenta sua nova forja cheia de ajudantes, o que a deixa um pouco desconfortável. Quanto ao resto do grupo, ele avisa que irão passar por um treinamento para adquirir novas habilidades e já que Stella é um tanque, ele decide que irá treiná-la pessoalmente. Já as 2 fadas serão treinadas pela maga e para a Arya ele designa uma treinadora especial. Mas não sabe se a mulher aceitará treiná-la. Nisso chegam na casa dela, que já pertenceu a um grande mago no passado. Arya fica admirando um quadro na parede que outra garota explica ser do primeiro grande herói e sua besta sagrada que juntos selaram os demônios no passado. Quando Arya se vira, fica emocionada e surpresa ao ver Alisha, a mulher que salvou sua vila quando ela era pequena, e naquele momento Arya jurou que iria se tornar uma guerreira tão forte quanto ela. Já Alisha fica feliz em ver o quanto a garota cresceu e diz já ter ouvido sobre seus feitos. Então pergunta sobre seu gato, que Arya diz ser parte da sua família além de ser um gato elemental. Nisso Alisha pergunta se era a Arya quem o rapaz queria que ela treinasse, o que ele confirma. Mas Alisha acha que existem treinadores mais adequados. No entanto, Arya insiste para que a mulher lhe treine e ela acaba aceitando. Então todos vão até um campo onde Alisha manda a Arya lutar com todas as forças enquanto ela decide que vai usar uma espada de madeira. Ao observá-la, Arya sente uma enorme pressão emanando da garota, o que a deixa morrendo de medo. Mas decide que não pode hesitar, então parte para cima usando tudo o que tem. Porém Alisha consegue se esquivar com facilidade e está feliz contando que a elfa passou em seu teste, afinal poucos conseguiriam atacar após sentir toda aquela pressão e medo. Já na forja, Vulcan avalia o trabalho de um dos ferreiros com o adamantite e não gosta muito de como ele encantou o metal, então faz uma demonstração para ensiná-lo. Quanto às fadas, acabam recebendo um bom lanche para começar o treino e logo em seguida Beelzebut faz surgir vários livros, afinal com a grande quantidade de mana que elas possuem vão precisar de muitos conhecimentos mágicos. Já no treino de Stella, ela questiona se seu professor não irá pegar um escudo, mas ele nega porque não aguentaria mais ficar balançando algo tão grande e pesado por aí devido a uma sequela que adquiriu na batalha do Ragnarok. Stella então se transforma avisando que não vai pegar leve e logo parte para cima, só que vai ao chão rapidamente enquanto o homem explica que apesar de sua força, caso continue lutando daquele jeito vai se cansar antes de seus companheiros. Enquanto isso, Alisha decide terminar o treino daquele dia. Nisso Vulcan surge feliz em rever Alisha. Arya nota que as duas parecem ser muito próximas, o que Alisha confirma dizendo ter conhecido a garota quando seu mestre lhe acolheu. E revela a Arya não ser apenas esposa do grande mago, mas também escrava, e decide que vai falar mais sobre durante um bom banho. Lá ela conta como se conheceram e como ela se tornou esposa e vive com ele agora. Então Beelzebut aparece contando que com esse problema dos demônios o mestre as mandou até a capital para avisar o imperador e revela a Arya também ser esposa do mago para surpresa das garotas. E ao ver isso, Stella decide que ela e suas amigas podem ser ambas esposas de Tama. Após o banho elas vão jantar, mas acham a comida muito estranha, então Alisha explica se tratar de uma iguaria que seu mestre lhe ensinou a fazer. Um prato bem comum em seu país natal conhecido como Japão.
Naquela noite Tama não conseguiu dormir e saiu para dar uma volta. Nisso acabou se encontrando com Alisha, que acha engraçado o fato dele parecer um gato. Mas sabe que ele é um berremote e por isso lhe pede para proteger a todos quando chegar a hora. No dia seguinte todas voltam ao treinamento e enquanto luta Stella acaba sendo jogada longe e avança com seu escudo para defender o ataque do homem. Mas acaba sendo derrotada sem entender como ele é tão forte. Nisso ele se desculpa com ela porque só agora percebeu que ela estava protegendo um ninho e acha que ela não precisa de motivação para se tornar mais forte porque já é. E se jogar na frente para proteger alguém é prova disso. Já a Arya necessita de uma motivação para se fortalecer. Pois mesmo que se esforce usando tudo o que tem não é o suficiente e só chegou até aqui porque desde pequena sua motivação sempre foi ser como Alisha. Agora ela precisa entender o que a motiva a continuar lutando para poder adquirir sua habilidade especializada. Ao longo do dia todas as suas amigas conseguiram adquirir suas habilidades especializadas menos Arya, que continua treinando. Nisso Beelzebub acaba interrompendo o treino avisando já ter descoberto onde os 4 grandes demônios foram revividos. Então vão contar ao imperador revelando que ambos estão em locais diferentes. Para 2 desses lugares o exército já foi enviado. Quanto ao terceiro, esse está na terra natal de Alisha, que aceita ir lá mesmo estando hesitante. Já o quarto reviveu na dungeon perto de onde as garotas acabaram de comprar uma casa. Arya aceita ir acabar com ele estando determinada a proteger sua casa e as pessoas que ama. Assim que chegam na masmorra são recebidas pela equipe de aventureiros que já conhecem. Eles ficam felizes por reencontrá-los e se desculpam por terem que solicitar a ajuda deles novamente. No entanto, como o líder deles está fora no momento, estão tendo que defender a masmorra sozinhos. Nisso eles adentram na masmorra até que encontram as primeiras criaturas que acabam deixando as garotas muito animadas para enfrentá-las e testar suas novas habilidades e armas. Então a Fada Verde conjura vários cipós que prendem seus adversários enquanto sua amiga usa uma variação mais forte de sua antiga habilidade que ricocheteia em várias direções abatendo os inimigos. Na sequência Stella avança com seu escudo barrando um golpe. Só que esse escudo é diferente pois além de proteger ainda absorve o impacto fazendo com que ela possa disparar a onda de choque causando um grande estrago. Então chega a vez de Arya, que avança rapidamente fatiando todos os inimigos em sua frente. Tal ataque deixa o pessoal impressionado vendo que ela nem mesmo usou uma habilidade sendo essa apenas sua velocidade padrão. Nesse momento surgem diversos trolls mutantes que deixam a equipe alerta para a grande quantidade de inimigos, mas eles decidem segurá-los para que a equipe de Arya possa avançar e encontrar o chefe da masmorra. Eles acabam chegando até um portão sinistro de onde emana uma aura sombria. Então antes que entre Tama conjura um buff de proteção em todos. Feito isso eles adentram no salão onde no centro um demônio se apresenta ao reconhecer a aura divina em torno do rapaz que o caracteriza como um dos grandes heróis. E ele, como um dos 4 grandes demônios, não pode deixar que o rapaz saia vivo, então com seu poder invoca 2 poderosas criaturas que logo atacam o herói enquanto o demônio aproveita o momento oportuno para se teleportar para a cidade dos demônios. Mas o herói não pretende deixar que faça isso e parte para cima dele enquanto pede para os seus companheiros cuidarem das criaturas. Então Arya parte para cima do lobo que tenta lhe atacar, mas ela logo se esquiva e usa sua habilidade arremessando o lobo pro lado. Mas antes que caia é acertado por um disparo de água que consegue lhe machucar. Quanto ao Ciclope, Stella barra seu ataque e Vulcan aproveita o momento para acertar um poderoso golpe em seu chifre. Nisso chega a vez das fadas que realizam um golpe combinado causando grandes danos à criatura. Ao lado deles Julius e o demônio seguem lutando, mas Julius está em clara desvantagem por ter enfraquecido muito desde a batalha do Ragnarok e sabendo disso o demônio zomba de sua cara. Enquanto isso o combate com as criaturas invocadas segue intenso e o Ciclope decide conjurar sua lança que cria uma grande devastação no local. Esse cenário deixa todos assustados vendo que não importa o quanto ataquem essas criaturas não caem e precisam acabar logo com isso para ajudar Julius. Mas já é tarde demais porque seu corpo já não aguenta mais lutar e logo é jogado longe pelo demônio que ri dele e decide conceder às suas criaturas sua bênção os fortificando para que acabem com todos eles. Em seguida parte para o reino dos demônios deixando aquele problema para os aventureiros. Tama observa a situação em que está com todos os seus amigos já exaustos, então o lobo cria várias lâminas que quase acertam Arya.
Vendo que não tem mais opções, decide recorrer a seu último recurso e utiliza a terceira forma de sua transformação. E todos pensam que ele se tornou uma fera sagrada. Enquanto isso, Alisha investiga outra masmorra onde sente uma aura familiar e quando entra se depara com a demonia que derrotou da última vez. Porém dessa vez a mulher diz estar muito mais forte graças a uma bênção que recebeu. Mas acaba só sendo eliminada rapidamente porque Alisha também ficou mais forte nesse meio tempo, tendo recebido também uma bênção de seu mestre. Todos ficam impressionados e ele já chega desferindo um golpe que faz os monstros perceberem que nem mesmo eles serão capazes de derrotar aquela criatura. Então o Ciclope decide usar sua técnica mais poderosa. Uma lança capaz de aniquilar qualquer um que acerte. Já o lobo decide ajudar e sacrifica uma das cabeças para conjurar uma poderosa chama que Tama logo defende com um disparo de energia. No entanto, enquanto defende esse ataque, não pode desviar do ataque que o Ciclope está mirando nele. Porém, para a surpresa de todos, Stella se põe à frente do golpe. Mas Vulcan lhe avisa que nem mesmo seus poderosos artefatos podem resistir a um golpe desse nível. Mas Stella não liga, se recordando das palavras de Julius, que lhe chamou de forte por estar sempre disposta a defender quem precisa de ajuda sem pensar nas consequências. E isso é algo que só ela pode fazer, por isso se despede de suas amigas e de Tama, além de agradecê-lo pois passou sua vida toda numa caverna escura. Mas graças a ele pôde renascer e viver um tempo ao seu lado. Ao ver aquilo, Arya se recorda da pergunta de Alisha questionando o que motiva ela a lutar e dessa vez finalmente sabe a resposta, que é defender seus amigos. Assim que descobre sua real motivação, ela ganha sua nova habilidade especial chamada Excalibur, que usa fazendo com que todo o mal desapareça do local, incluindo a lança demoníaca. Tama aproveita o momento e usa toda sua força, destruindo também o lobo, que logo é desintegrado. Após o combate, todos comemoram, então a mana de Tama acaba fazendo ele voltar ao normal e agora que já passou tudo, Arya começa a chorar lembrando que poderia ter perdido seus amigos. Já no reino dos demônios, o homem sente que a ligação entre ele e suas invocações foi cortada e quando olha se surpreende ao ver que foram derrotados por uns fracotes. Mas não liga porque em breve chegará o fim da humanidade. Após o combate eles relatam tudo ao rei. No entanto, Julius explica que segundo a profecia o demônio que escapou vai liderar um exército e invadirá a terra, começando pela cidade de Arya. Ela compreende e imagina que seja por causa da pedra filosofal que está guardada na cidade, pois com sua mana especial o demônio pode ressuscitar o Lorde Demônio. Para evitar isso, o reino precisará mover seu exército e quanto mais pessoas melhor, por isso Arya e seus amigos decidem ajudar e embarcam rumo à cidade. No caminho, Arya se recorda de quando sua cidade foi atacada pelos demônios que buscavam pela pedra filosofal. Naquele momento ela fugiu assustada, mas logo foi interceptada pelos demônios que queriam lhe fazer mal. Só que antes que isso pudesse acontecer, ela foi salva pelo gato mágico. Em seguida, Alisha surgiu acabando com os demônios e salvando a garota. Agora, com esse pensamento, seus amigos notam a preocupação de Arya e avisam que ela não precisa se preocupar porque todos estão com ela dessa vez. Até mesmo Ana decidiu ir nessa viagem se sentindo revigorado usando seu traje antigo. O outro grupo pensa que ele está saindo da aposentadoria, mas a real é que ele apenas está animado com a ideia de ver o Capitão Cedric novamente. Nisso, Alisha diz a Arya para não ficar preocupada porque agora ela já não é mais a garotinha assustada de anos atrás e até já desenvolveu uma habilidade especializada. Com tal poder agora ela é capaz de derrotar qualquer inimigo. Após isso, alguns dias de viagem se passaram e eles finalmente chegaram na cidade de Arya, onde são todos recebidos pelo chefe Elvon, que fica feliz em ver Arya novamente. E a parabeniza por sua evolução, contando que as histórias sobre seus feitos já chegaram até aquele local, o que deixa a garota envergonhada. Na sequência, ele agradece novamente a Alisha por ter salvado aquela cidade anos atrás, o que a deixa envergonhada, e logo comenta ter notado que eles reforçaram suas defesas. O que o chefe confirma, tendo recrutado também em outras vilas. Nisso, Guziona se apresenta explicando que devido à importância da pedra filosofal precisam protegê-la a todo custo e ao vê-la Stella logo nota se tratar de alguém muito forte. Após isso eles entram na cidade, onde todos os recebem com imensa alegria e logo que as fadas veem um bosque saem correndo em disparada para explorar o lugar. Mas acabam sendo abordadas por uma garota chamada Fione que nunca as viu lá, por isso fica desconfiada.
Nisso o grupo das garotas chega procurando por elas e quando Arya olha fica surpresa ao ver sua antiga amiga então apresenta suas companheiras enquanto Stella dá uma bronca nas pequenas por terem saído por aí sozinhas. Nisso o orgulhoso gato mágico se deita com a barriga para cima e Tama compreende que ele deve ser o gato que salvou sua mestra anos atrás então vai demonstrar sua gratidão imitando seu gesto. As fadas não aguentam tanta fofura e logo vão abraçá-los. Mais tarde Arya vai a uma reunião onde o chefe da vila explica ao príncipe que seu povo já está preparado para a guerra e possuem muitos esconderijos e comida estocados. Quanto ao exército, além de terem aceitado soldados de outras vilas agora, eles possuem um esquadrão de Amazonas. Um novo grupo criado recentemente que é liderado por Guziona e que possui como capitã Leona, a mãe de Arya. A garota fica em choque ao ver sua mãe como capitã das Amazonas visto que ela nunca havia sequer pegado numa espada. Mas a mulher explica que após a saída de sua filha da vila ela decidiu treinar pela primeira vez para ajudar a proteger a vila. Então quando ergueu seu punho despertou a habilidade de lançar golpes duplos em Arya sendo essa uma ótima habilidade de combate. Nisso o chefe da vila se desculpa por fazer elas se encontrarem num momento tão crítico para o reino pois se não existisse a ameaça dos demônios elas poderiam se encontrar num momento mais calmo. Já na cidade as garotas estão entediadas pela demora de Arya nisso surgem algumas crianças perguntando se eles vão mesmo proteger eles dos demônios o que Stella confirma avisando também terem um aliado super forte. Enquanto isso o grupo segue até o local onde está escondida a pedra filosofal então o chefe da vila recita as palavras mágicas fazendo surgir uma passagem na grande árvore. Assim Arya compreende o motivo pelo qual os demônios nunca conseguiram achar a pedra e logo adentram no local deixando alguns guardas na entrada. Lá eles seguem caminho por uma grande escada espiralada até que chegam num salão onde a pedra filosofal ilumina tudo. Um dos rapazes tenta tocá-la, mas o chefe o impede demonstrando a existência de uma barreira poderosa em volta da pedra. Sabendo que ela está tão bem protegida Tama fica feliz vendo que só Irão precisa se preocupar com o ataque. Quando saem de lá Arya apresenta a sua mãe para suas amigas que ficam impressionadas e a mulher decide preparar uma comida para todas elas. Mas antes disso Arya explica que as duas precisam conversar. Então vai para um banho onde Arya revela sua preocupação em ver sua mãe indo para a batalha. Ao ouvir aquilo Leona também diz ter ficado preocupada quando Arya foi embora se aventurar, mas compreendeu a decisão dela porque sempre esteve ao seu lado lhe apoiando. E por causa disso também decidiu treinar para ficar forte e proteger as pessoas assim como ela e agora pensando nisso acha que ambas despertaram suas habilidades especializadas pela mesma motivação. Por isso deseja que Arya lhe apoie da mesma forma como ela a apoiou no passado. Arya reflete sobre o assunto e decide que ambas devem proteger aquela vila juntas. Nesse momento suas amigas que estavam escutando atrás da porta acabam caindo para a surpresa de Arya que questiona o que elas fazem ali e elas revelam que estavam preocupadas com a forma como Arya estava agindo. Mas agora que sabem de tudo pedem para ela não se preocupar porque também vão ajudar a proteger a vila e a mãe de Arya acha elas uma graça. Naquela noite Arya ficou tendo sonhos indecentes com Tama o que fez sua mãe acordar imaginando o que ela pode estar sonhando. Então agradece Tama pois sente que ele foi o motivo de sua filha ter se tornado mais forte e revela que nos últimos tempos as cartas da garota têm sido sobre ele por isso deseja que o gatinho continue protegendo sua filha. Já na grande árvore Guziona tenta invadir, mas acaba sendo parada por Alisha que já havia desconfiado dela pois embora seu disfarce fosse perfeito ainda sobrou uma pequena chama de maldade em seus olhos. Por isso sabe que ela é uma espiã do quarto demônio e parte para cima dela derrotando a garota que logo se desfaz no ar. Porém uma pequena coruja sai voando e vai até o vaza-água revelando o local da pedra filosofal então o homem decide que é chegada a hora da invasão. Então cria diversos portais por onde seu exército passa fazendo com que o sino da cidade seja tocado ao avistarem as monstruosidades e logo todas as pessoas despertam para lutar. Os magos começam a lançar diversos ataques na cidade espalhando o pânico então Alisha usa o poder que conseguiu com seu mestre para criar um escudo sombrio em volta da cidade. Esse escudo consegue barrar todos os ataques e enquanto isso lá dentro o príncipe faz um discurso motivando o exército a acabar com todos os demônios para salvar o mundo do perigo que bate à sua porta. Nisso os demônios tentam entrar, mas só de encontrarem no escudo alguns morrem, porém não desistem de tentar passar.
Apesar do escudo impedir que grandes danos sejam causados, a cidade Alicia fica impedida de lutar enquanto estiver mantendo a magia, por isso conta com seus amigos para defender a cidade dos demônios que passarem. Todos então vão para seus postos preparados para lutar e Tama conjura um buff pro seu grupo antes da luta.